Olá, tudo bem? Olha, esse aqui é o resultado da nossa aula de pintura em tela de hoje. Uma tela botânica, tipo uma hortênsia, um ramalhete de flores. Está assim, um pouquinho estilizado, nós usamos algumas técnicas diferentes para fazer a folhinha. O fundo é um fundo aquarelado, um pouquinho esfumado. Vamos para a aula então? Bom, aqui os materiais da nossa aula de hoje, olha, uma trincha da Condor de 1,5 polegadas, uma trincha muito simples, pode ser qualquer tipo de trincha, é só para espalhar aqui em cima e aquarelar. Esse pincel aqui nós vamos fazer um efeito no final. Esse pincel aqui eu acho que não tem no mercado mais, um que vai ser muito parecido com ele, da Condor, vai ser a referência 412. Comprou um número 10 mais ou menos, que vai ser esse tamanho aqui. Isso para fazer uma hortência pequena, assim, uma flor pequena. Se você vai fazer maior, tem que ser um número maior. 412 é uma referência de pincéis extremamente macios e mais fininhos, tá? Se parecem bastante com esse aqui, só que é melhor ainda, é um pincel muito mais sofisticado. Esse aqui é o 28612, que a gente já usou. Esse aqui é para a gente fazer o cabinho ou para fazer alguma limpeza, é do Tigre, 844-8. Uma barrinha de carvão para poder fazer o risquinho. Essa tela aqui, ela é um painel, ó, larguinho aqui do lado para você não ter que pôr moldura. É 30 por 30. As cores que nós vamos usar hoje vão ser algumas a mesma que a gente usou na última aula. Um pouquinho de terra para fazer um fundinho aqui, verde, azul ultramar, branco. E aqui algumas cores novas, só para introduzir algumas tonalidades diferentes. Aqui tem o laca magenta, o laca hortência e esse azul hortência aqui, ó. E no finalzinho da pintura a gente vai fazer um efeito, vai precisar de um pouquinho de gel para matizar. Mesmo que esteja um dia úmido, aqui tudo eu vou fazer, a pintura, o começo eu vou fazer tudo sem gel. Pode ser gel ou médio acrílico, tanto faz. É só para conseguir diluir essa tinta aqui mais e ela ficar muito refinada. E para fazer esse último refinamento que a gente vai fazer, é bom que a tinta não esteja tão diluída como essas aqui, ó. Essas aqui eu diluía 50% de água, né? Pus uma parte de tinta, metade dessa parte de água. Essa aqui deve ter só uns 30% de água. Ela tá um pouquinho diluída, mas tá assim um pouquinho mais durinha, pra gente diluir o restante com o médio, tá? E se você quiser fazer com tubinhos, pode também, põe só um pouquinho de tinta e vai diluindo na hora, tudo dá certo. Eu vou usar o álcool para fazer a aquarelagem. Vou afastar só um pouquinho. Então, olha, eu vou começar. Primeiro, eu molho um pouquinho, sempre faço isso, só para aquarelar. Molho só um pouquinho o meu pincel aqui na água, ó, e passo aqui na tela. Sempre o mesmo sistema para aquarelar. Molha o pincel, coloca um pinguinho de tinta, de água aqui na tela e venho colocando algumas cores. Hoje eu não vou querer muito dessa cor aqui, eu vou querer só uma quantidade suficiente para poder acinzentar algumas partes. Vai ser uma tela com uma parte mais escura e algumas áreas de luz. Olha, o azul aqui ele serviu só para deixar um verde mais escuro, ó. Vou deixar algumas partes um pouquinho azuladas, colocar um pouco dessa cor aqui para ela dar uma mesclada. E aqui em cima eu quero um pouquinho mais escuro mesmo, para dar um destaque. Cinzentar um pouco com essa cor aqui. Vou lavar o pincel, secar o pincel, ó. Paninho, papelzinho, o que for da sua preferência. Aqui eu vou colocar um pouco de branco para fazer tonalidades diferentes para essas cores aqui, bem pouquinho.
E o que vai fazer o trabalho aqui para nós mesmos vai ser o álcool, que vai conseguir espalhar tudo isso aqui. Ó, tô só colocando um pouco de cada cor que eu vou usar na tela, espalhada assim, ó. Aqui vou dar mais uma escurecida. Bom, agora, deixa eu tirar só um pouquinho esse prato daqui, pra gente fazer o trabalho de aquarelar. Então, eu vou espalhar o álcool 70 graus, que todo mundo tem em casa, com certeza, porque todo mundo quer esterilizar as coisas, né? E agora, eu vou dar uma trabalhada aqui nessa aquarelagem, ó. Só para essa tinta dar uma espalhadinha e criar algumas manchas aqui. Misturar um pouquinho as cores, criar manchas. Faz um serviço enorme pra gente na tela, porque a gente não tem que ficar se preocupando tanto com o fundo, né? Já sai um fundo bem interessante. Eu, pelo menos, gosto bastante dessa técnica aqui, ó. Porque eu tenho um fundo trabalhado e, olha, tá pronto o fundo. Eu vou secar isso aqui e a gente já começa, tá? Vou secar e a gente volta. Olha, eu vou traçar alguns galinhos que serão importantes nessa tela aqui. Bem nessa região aqui de claridade, ó, eu vou fazer um cachinho de hortênsia aqui. E aqui, para ficar assim, bem aparente, olha, eu vou fazer alguns galinhos dela. Ela vai ter, assim, poucas pétalas, mas vai ficar muito interessante, por causa justamente desses galinhos aqui, ó. O carvãozinho assim, ele é muito bom, e toda a tinta que eu passo aqui em cima do carvão, ela se incorpora a ele e fica fazendo parte da tela, tá? Então ele não vai... posso fazer, sei lá, aqui alguns galinhos que vão subir aqui também. Posso fazer algumas coisinhas aqui. Vou fazer uma outra hortênsia aqui, ou uma plantinha parecida com ela, vou depois colocar aqui. Mas esses galinhos aqui, ó, eles são realmente bem importantes. Vou até escurecer um pouquinho essa região, para o carvão ajudar a dar uma coloração um pouquinho maior aqui, ó. Fazer uma parte bem escura, aí eu não preciso acrescentar preto, que o carvão já vai ser essa parte. Vou deixar um pedaço assim da tela aparecendo, fica bem bonito. Aqui vai ser uma região bem interessante da tela. Olha, eu vou pegar agora um pouquinho desse laca magenta aqui, ó, e vou fazer aquelas pétalas que a gente faz sempre, ó. E vai ser pouca aqui, tá? Então vai ser assim, uma florzinha ou outra. Como se a gente estivesse enxergando ela bem de lado mesmo. E aqui, ó, deixar o pincel aqui um pouquinho. Já vou traçar com esse pincelzinho aqui, usando esse mesmo lacre. Vou traçar esses cabinhos. Deixa eu puxar mais pra cá isso, pra você conseguir enxergar. Ó, eu carrego aqui assim, ó, e limpo ele. Ele tem que vir mais ou menos fino pra ele não fazer nenhum estrago aqui assim. Eu vou traçar mais ou menos, ó, não precisa ser muito certinho.
E o carvão que sobrar aqui, depois a gente passa um paninho, ele sai tudo. Só para demarcar. Eu posso às vezes fazer alguns riscos que eu não tinha feito antes, só para melhorar um pouquinho aqui. Aqui eu vou puxar um pouco essas pétalas aqui, ó. Criar umas pétalas mais escuras, tá vendo? Uma parte bem sombreada delas, com a ajuda dessa cor do carvão que eu acabei de usar, ó. Vê que ela fica um pouquinho mais escura? Você pode colocar cor preta também, se você quiser, para ela escurecer, mas acho que não tem necessidade não. Aqui eu vou deixar mais ou menos desigual essa parte aqui de cima, ó, para parecer que é pétala assim bem saída mesmo. Aqui, ó, eu posso até já deixar pronto alguns raminhos aqui assim, com os galinhos, que eles vão sair de outras. Vou fazer mais alguns aqui que eles já ficam prontos, ó. Vão ficar assim meio soltinhos esses galinhos aqui, essas florzinhas. Deixa eu acertar aqui um pouco. Fazer o risquinho deles, que daí já fica bem mais simples. Só pintar por cima. E pode fazer nessa cor mesmo aqui, não precisa ser com verde agora, depois a gente dá uma passada de verde por cima, mas depois, quando tiver mais cheio. Vou fazer aqui o fundo da florzinha assim, ó, só umas coisinhas assim, só fazer isso aqui, ó, ao contrário sempre, ó, do que o pincel você puxa assim, ó, com o fundo dele aqui às vezes bem encostado, ó, traça uma pétalazinha. Aqui vou fazer puxar mais pra cá um pouquinho. Pra ela sair assim meio de lado, ó. E eu vou fazer mais algumas, quer dizer, algumas não, várias pétalas aqui, ó. Só que eu quero dar aqui eu vou umedecer um pouquinho, porque tá bem líquido, bem sólida. Essa tinta aqui, sólida, é só pra gente, sólida não, a 30% de água, pra gente poder usar com o gel. Aqui, ó, eu coloquei ela toda diluída 30%, ou seja, você põe 10 partes de tinta e 3 partes de água. Mais ou menos isso, tá? Você dilui assim um pouquinho de água para ela ficar assim mais pastosa, mas eu vou acrescentar água aqui para ela ficar parecida com essa que é só para fazer o fundo, ó, o fundo igual eu fiz aqui, tá? O fundo da hortênsia aqui, ó. Ou da florzinha, vai ficar uma coisa assim um pouco diferente de hortênsia. Vai ficar com uma aparência interessante. É só para a gente poder ter mais alternativas para trabalhar as florzinhas, tá? A gente não cansar de fazer só hortênsia, né? Vou fazer mais um cacho aqui, ó. Vou dar uma distância. Posso até colocar um pouco de azul em algumas aqui, ó, para ela dar uma coloração um pouquinho diferenciada.
esse fundo aqui, ele vai aparecer pouco, né, a cor que eu tô colocando, mas eu vou tentar deixar essa aqui assim, com bem mais, uma cor mais azulada para chamar um pouquinho a atenção para cá. Aqui eu vou fazer mais uma. Pegando todas essas aqui assim, ó. Aqui eu vou fazer ela mais baixada um pouco. Assim, menos vista ela de lado, um pouquinho mais abaixadinha aqui, ó. Agora eu vou secar bem isso aqui para poder fazer o trabalhinho de subir aqui um pouquinho aqui, ó, só para ela não ficar muito estranha. Se essas coisinhas aqui ficarem esquisitas, depois a gente dá uma ajeitada nelas. Eu vou assim bem aos pouquinhos trabalhando a florzinha e vendo como é que ela vai ficando. Se ela fica meio estranha, eu dou uma arrumada. Eu acho que aqui tá bem legal, tá? Assim, uma quantia bastante significativa. Aqui uma parte eu vou fazer folhas pra gente ter um ramo aqui assim saindo aqui pra baixo, pra não ficar muito cheio, tá? Eu vou secar e a gente já volta. Eu sequei, passei um paninho aqui para tirar todo o carvão e aí depois a gente vai colocar um pouquinho de verde. Quando tiver as florzinhas prontas a gente faz isso. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho de laca magenta e vou fazer aquela primeira etapa, olha, para a gente começar a fazer as florzinhas, que é adicionar uma camada a mais dessa cor que a gente passou aqui embaixo para ficar úmido e a gente poder trabalhar o pincel deslizando aqui bem facilmente, tá? Fiz isso aqui, ó. Agora eu preciso clarear um pouquinho, né? Fazer como se fosse a cor número 1, que é a que a gente usa para as plantinhas. Lembra, no azul a gente usou o número 1, 2 e 3, né? Então a cor número 1 vai ser uma cor um pouquinho mais próxima dessa base aqui, só que mais clara, né? Então, ó, vou tentar aqui não ficar muito com a mão na frente, eu preciso olhar aqui na câmera para ver se tá bom. Ó, vou pincelar alguns lugares aqui, ó. Demarcar um pouquinho onde serão as pétalas. Essa cor a gente usa geralmente nas regiões mais de sombra, aqui eu vou fazer mais para baixo. E vou criar agora uma segunda cor, posso até pôr um pouquinho de branco para ficar um pouquinho mais clarinho. Tirar o excesso. A gente tem que tirar esses riscos que ficam brancos aqui, ó, criar uma cor uniforme. Senão ele fica meio esquisito, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Vou tentar pegar mais em cima no pincel para não atrapalhar a sua visão. Às vezes tem que tirar um pouquinho a tinta, que ela fica meio cheia. E fazer aquele movimento padrão que dá das florzinhas. Olha, fiz bastante, né? A tonalidade número 2 aqui, né? Que foi essa aqui, esse aqui é 1, esse aqui é o 2. Vou colocar mais um pouquinho de branco, ó. Fazer aqui uma tonalidade um pouquinho mais clara.
Vou misturar bem para ela não ter esses risquinhos brancos. Quando eu percebo bem a diferença, né, que tem entre essas três, aí tá boa para fazer. Tem que ter uma diferença assim bem visível. Ó, vou dar uma limpada aqui no pincel e vou pincelar aqui alguns lugares que eu quero valorizar um pouco, ó. Para conseguir fazer a florzinha, a gente tem que pegar o pincel bem de pé e como eu não quero atrapalhar aqui que você consiga ver, fica difícil às vezes fazer uma pétala bem feita, porque ó, tem que fazer bem assim, ó. E justamente nesse lugar eu percebi no outro vídeo que eu fiz e que eu não subi pro YouTube porque eu achei que não ficou legal, porque ficou muito à mão assim na frente, sabe? Um pouquinho mais de branco. Aqui, ó, vou dar uma parada agora, fazer só mais uma pétala aqui assim. Aqui eu vou ter que acabar apagando essa florzinha, porque ela ficou meio fora. Vou ajeitar só aqui. Refazer um pedacinho aqui, ó. Aumentar um pouco o tamanho da florzinha só para conseguir fazer melhor. Bom, acho que tá bem legal assim. Agora vamos passar para essa aqui, ó. Depois a gente reforma tudo que for necessário nessas outras. Ó, dou uma lavada, né? Porque eu vou usar essa cor aqui, a laca magenta. Eu tinha feito um vídeo bonito, ficou um vaso de hortênsias, ficou bem legal. Só que eu resolvi apagar ele, não apagar, né? Eu não subi ele pro YouTube porque uma parte enorme do vídeo a minha mão ficou na frente. Eu acho que não é uma coisa legal você assistir um vídeo e ele não dá para ser aproveitado, né? Aí eu resolvi fazer uma segunda edição, só que vamos ver se dessa vez eu não tampo tanto assim. Ó, dou uma boa limpada aqui e vem, ó, pincelando. Toda vez que eu dou uma parada é porque eu tô olhando pra câmera se eu tô tampando aqui. Acho que eu vou dar uma relaxada aqui, ó, e deixar a coisa rolar, né? Senão não sai um trabalho bom. Porque a posição da mão da gente tem que estar bem, às vezes bem em cima aqui, ó, sabe? Tem que ficar, o pincel ele tem que ficar em pé. Então, se ficar meio deitado, não sai legal. A pétalazinha não sai se fica a mão meio deitada. Vou fazer aqui um pouquinho mais escuro, algumas regiões aqui, ó. E partir agora para uma um pouquinho mais clara.
Vou tirar o excesso aqui, ó. E fazer um pouquinho mais clarinho, igual aqui. Misturar bem para ele não ficar com esses risquinhos, olha. Tem que ficar uma coloração que a gente veja que tá bem diferente dessa, bem mais clara. E você não precisa usar 3 tonalidades em todas as hortênsias. De repente você quer que uma fique mais escurinha, usa 1, 2, se ela tiver às vezes num lugar mais de sombra da telinha. Aí a gente vai adequando. Enquanto tá úmido aqui, dá pra gente ir interferindo bastante. Aqui embaixo vou tentar deixar ela mais escura um pouco, ó. Eu quero que fique só alguns pontos dessa parte de baixo, ó, bem escura, aparecendo. Algumas partes a gente quer que não fiquem. Então, vai dando uma arrumadinha, tá? Aqui, ó, vou fazer uma pétalazinha ou outra pra dar um desenho um pouquinho diferente. Começar a ficar um pouquinho mais natural. Vou ajeitar essa florzinha aqui. Que faltou eu colocar o laca por baixo, mas eu vou fazer ela bem mais clarinha, então tudo bem. Fica um pouquinho de cor clara. Então esse clarinho aqui fica sendo a parte de baixo, ó. Pra ela ser uma florzinha assim mais... que tá recebendo mais luz. Bom, agora eu vou fazer essa aqui. Sempre lava o pincel, seca ele para a próxima florzinha. Posso colocar um pouquinho de azul nessa, ó, pra gente ter uma tonalidade um pouquinho diferente. Então aqui é só espalhar assim bem sossegado mesmo, ó. Como aqui tá um dia muito úmido, eu vou fazer o seguinte, ó, vou me arriscar e fazer aqui também, ó. Coloquei só um tequinho de azul aqui, de repente dá pra fazer uma tonalidade de algumas pétalas um pouquinho azuladas. A colocação dessa cor aqui de cima é que vai editar se fica mais pro azul, mais pro rosa. Se eu colocar um pouco de azul aqui em cima, ela vai azulando. Aqui embaixo, sim, o efeito é bem pouco. Ó, deu uma boa umedecida nas duas. Agora eu vou pegar e fazer uma cor aqui um pouquinho mais clara. Posso até colocar um pouquinho desse aqui, ó.
para começar a dar uma tonalidadezinha mais pro azul. Eu dou umas pinceladas aí e vou experimentar, ver se vai ficar bom. Se não ficar bom, eu reformo. Ver se não vai pegar aqui na frente. Acho que não tá pegando não, né? De vez em quando eu dou umas paradas aqui pra ver se tá tudo bem aí. Olha, acho que vai ficar um violeta bem interessante esse aqui. Na próxima camada, quando a gente for clarear, vai dar para ter uma noção melhor. Se tiver um dia muito seco e você quiser fazer as duas de uma vez, você espalha um pouquinho de médium aqui nessa tinta, aí ele fica bem úmido por bastante tempo, não tem que estar um dia chuvoso. Agora o dia que tá chovendo, não precisa, é só, fica muito fácil fazer. Ó, vou colocar um pouquinho mais escuro aqui, ó, pra agregar aqui uma sombra. Eu vou fazer já essa aqui, ó, vou dar algumas tonalidades, algumas pétalas dessa cor mais escura um pouco. Segurar o pincel mais longe para você não ficar com a mão da Marisa na frente aí. Deixa eu ver. Tá quase na frente, mas acho que dá para enxergar. Vou acrescentar aqui, ó, mais um tonzinho rosa para dar uma clareada. Eu pus o rosa em vez do branco para criar um tom intermediário. Aí esse que eu tava usando aqui primeiro e um próximo. Se eu colocar o branco, ele vai clarear muito rápido. Você pode pôr o branco, mas põe bem pouquinho. Porque de repente a gente não quer comprar todas as cores, né? Quer ir aos pouquinhos, tá certo? Olha, vai bem sossegado, dá tempo de fazer tudo. Se você não tiver com dia chuvoso, põe o maravilhoso médium aí. E nessa aula aqui hoje a gente vai usar o médium de qualquer maneira, porque na finalização eu vou te ensinar um jeito bem legal de finalizar. Ó, vou pegar um pouquinho desse azul aqui agora, ó. Por que eu vou pôr esse azul? Eu quero criar uma tonalidade mais azulada. Você viu que essa aqui ficou diferente dessa, né? Porque a gente foi colocando cores diferentes. Agora eu vou colocar um pouquinho mais azulado aqui, ó. Para mudar um pouquinho a tonalidade dessa plantinha aqui, ó. Vou colocar até um pouco desse azul, para ele dar um tom médio. Não super claro, como esse azul é. Esse azul aqui chama azul hortênsia. Já é para hortênsia mesmo, é exatamente a cor que algumas hortênsias são. Ó, tá bem molhado, dá para trabalhar direitinho. Aqui eu posso escolher qual que eu quero por cima, às vezes eu posso escolher que elas estão
muito próximas, então eu não defino muito luz e sombra para separar uma da outra, mas defino um pouco as cores, ó, aí já dá uma separação. E aqui, ó, eu posso vir só com o restinho aqui do que tem no pincel, dando só uma luminosidadezinha e uma corzinha extra aqui, ó. Bom, essa florzinha aqui eu vou dar uma mudada nela. Mudar um pouquinho a cor dela. Essas aqui eu vou também deixar mais clarinhas. Esses botõezinhos você pode tanto usar assim, ó, quanto pra cá, tá? Ele dá uma... Às vezes você põe assim, ó. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Acho que eu tampei tudo. Deixa eu limpar e mudar isso aqui pra você enxergar o que eu tô fazendo, ó. Senão não adianta. Vou tentar fazer aqui com a mão esquerda, que não é fácil pra mim, ó. Vou fazer aqui pra você enxergar, ó. Então você pode pôr assim, ó, com o fundo do pincel aqui assim, ó, tá? Usando esse fundo aqui, ó, não assim, mas de lado, ó, tá? Deixa eu segurar aqui, acho que dá pra você ver. E dar uma colocada de cores aqui, ó. Vou pegar um pouquinho desse laca rosa e dar uma arrumada aqui. Ó, é só dar uma puxadinha assim, ó. Fica um botãozinho bem bonito. Com esse mesmo laca aqui eu posso dar uma clareada em algumas florzinhas aqui, ó. Se eu quiser. Só para dar um pouquinho de volume para esse trabalhinho aqui, ó. Aqui eu preciso clarear bem mais, né? Essa parte aqui não recebeu quase iluminação. Ó, vou criar uma corzinha como se fosse um azul, tanto mais claro, ó. Misturo bem para ele não ficar com risco. E vou aqui dando uma ajeitadinha. Quando começa a ficar muito escuro assim, a gente pode colocar um pouco mais de luz, ó. Bom, aqui eu acho que tá uma boa coloração aqui. E agora vamos dar uma secadinha pra gente poder fazer. Podemos até riscar aqui, talvez sem secar. Deixa eu experimentar, ver se tem condições. Deixa eu ver se dá. E depois a gente vai iluminar com aquele outro método, que eu vou usar o gel, mas vamos fazer aqui. Aqui não vai ter cabinho muito aparente, aqui assim também vai ser pouco,
mas os cabinhos eles vão ficar mais por aqui assim, ó. Vamos fazer um raminho mais assim. E podemos fazer até alguns raminhos pra cá assim, ó. Umas folhinhas também, se a gente quiser, vai ficar bonito. Posso colocar nesse lugar aqui, por exemplo, olha, mas para poder ficar um pouquinho mais equilibrado isso aqui, ó. Fazer aquele botãozinho, tipo esse aqui, ó. Fazer aqui assim, um botãozinho desses aqui assim, ó. Como se fosse uma outra florzinha, tá? Depois a gente arruma tudo isso aqui com a outra pincelada que a gente vai dar, bem bonitinha. Essa aqui ficou um pouquinho estranha. Deixa eu arrumar essa pétala aqui, ó. Que ela ficou tampada. Quando mexe em uma coisa, acaba tendo que corrigir tudo. Pronto, deu uma arrumadinha. Vamos secar isso aqui, ó. Vou ajeitar aqui que ficou um pouco não combinando agora, ó. Quando mexe numa parte tem que dar uma boa ajeitada em tudo, senão ele não fica equilibrado. Acho que melhorou agora. Já vou aproveitar e vou dar uma clareada aqui, ó. Essa parte que eu tô fazendo, de clarear, é bom enquanto esteja molhado ainda, tá? Se não tiver, você espera para fazer depois com o gel. Porque como tá bem úmido ainda, eu vou fazer já algumas partes aqui mais clarinhas. Agora tá legal. Então agora, o que vamos fazer? Vamos pegar e fazer esses cabinhos. Bom, para fazer os cabinhos eu vou usar o mesmo método que a gente usou aqui em cima. Eu vou escurecer bem. Eu vou usar esse laca magenta. E depois em cima desse laca, a gente vai colocando outras cores. Olha, pinceladas assim bem soltas mesmo. Vou pegar aqui um pouco de verde, ó. Vou limpar o resto do magenta aqui no verde. Vou fazer um verde com um pouquinho de vermelho, um pouquinho de rosado. Vai ficar uma cor assim acinzentada. E eu venho colocando aqui nos galinhos, ó. Se você quiser deixar
seco o seu trabalho para depois fazer isso, é bom, porque daí não tem perigo. Se você errar alguma coisa, é só passar um paninho, dar uma apagada e pronto, tá? Só para não correr o risco. Vou colocar aqui agora um pouquinho de luminosidade em alguns pontos. E venho com um pouco desse verde, ó, dando uma ajeitada aqui por cima. Pra criar só um pouquinho de luz, mas não muito. Aqui é a mesma coisa, ó. Nessa parte bem próxima aqui a gente nem passa muita coisa assim, branco, deixa menos claro. E aqui eu posso fazer também bastante folhinha. Folhinha eu posso fazer com esse pincel das pétalas mesmo. Se você quiser desenhar a folhinha, por exemplo, fazer as folhinhas mais assim para baixo. Posso fazer galinhos aqui assim, ó. Descendo folhinhas, ó. Folhinhas assim meio tortinhas. E a gente dá uma preenchida aqui, ó. Usa um pouco de verde, um pouco de laca. Posso fazer alguma folha assim por dentro também. Tirar um pouquinho, deixar ela meio apagada. É só um esboço assim, ó, de que tem alguma coisa ali atrás. Vou pegar o pincelzinho. Sempre colocar um pouco de laca magenta para ter nas partes todas da folhinha, da flor, toda a planta, algumas cores que sejam semelhantes, para formar o conjunto sempre.
Vai colocando diversas cores, que elas vão ficando misturadinhas. Ainda tá bem úmido aqui, ó. Tem que estar bem molhado. Porque eu tô olhando a folhinha assim de lado, né? Fazer essa outra aqui por cima dela. Posso escolher qual que eu quero que fique por cima. Fica bem interessante. Posso mudar um pouquinho a configuração dessa folhinha aqui para ela não ficar tão parecida com a de cima. Fazer uma viradinha aqui. Essa aqui eu vou dar uma aumentadinha nessa dobra aqui dela. E tirar esse pedaço para ela ficar um pouquinho diferente também. As folhinhas, fazer elas assim bem... só um esboço de folhinha para não ter tanta atenção aqui para a folha e a atenção ser mais para plantinha mesmo. Esse pincelzinho, ele é pequenininho, mas ele é muito, muito bom. Ele é durinho, ele dá uma firmeza para o trabalho muito boa. Eu acho que tá bom assim de folhinha para não encher demais, né? Deixa eu arrumar um pouquinho esses cabinhos aqui. Fazer um pouquinho mais escuro nessa parte aqui de cima. Onde emenda aqui com a florzinha. Bom, agora a gente vai precisar secar isso aqui um pouquinho. Eu vou tirar também um pouco dessa última cor que eu fiz aqui, ó. Com esse mesmo pincel, dá uma limpadinha, ó.
só para ficar um pouquinho mais leve essa parte aqui. Então, enquanto não estiver seco, você pode ir arrumando o seu trabalho, ó. Quero que tenha uma entrada de luz aqui, ó, que vai dar um interesse bem legal. É só ir molhando o pincel na água e tirando, ó. Ele dá uma cor lá atrás, não fica tão claro, mas ele dá uma luminosidade, ó. Então tem a luz tá atravessando tudo isso aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Com o pincel, ó, você dá uma colorida aqui, uma uniformizada, mas você extrai um tanto da tinta, ó, e traz um pouco de luz. Bom, agora nós vamos secar, então, e fazer o acabamento, tanto usando o médium, e fazer também os pinguinhos aqui, os miolinhos. Vou secar e a gente já volta. Olha, tá bem sequinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esse outro pincel, que é bem fino e flexível. E vou trabalhar também com um pouquinho de gel, ó. Um pouquinho de gel acrílico. Aqui, ó, esse médium, gel médium para matizar, tá? Esse aqui é da Corfix também. Eu ponho um pouquinho aqui, ó. Isso aqui dá e sobra. Vou pegar uma cor clara que eu tenho aqui. Por exemplo, vou pegar o rosa, esse laca rosa aqui, ó. E vou colocar ele em alguns pontinhos, para dar uma clareada. Como essa cor aqui tem muito do magenta, eu vou precisar acrescentar também ele, senão vai ficar uma cor muito diferente. Quero dar uma matizada aqui com essa coloração, fazer algumas pétalas assim se sobressaindo, ó. Você vai colocando até você perceber que não tem médium demais, tem que ficar fino, mas não fino demais aguado, tá? Tem que colocar até ele ficar fino, mas assim, refinado, mas você perceber que tem uma quantia muito boa de tinta. Ele fica grossinho ainda, ó. É só para dar uma pequena refinada. E a gente limpa bem o pincel, ó. Limpa bem o pincel para vir fazendo. Eu vou testar num lugar que vai ser mais ou menos parecido essa cor e ver como é que ele vai ficar. Então aqui, ó, eu posso vir com o pincel, às vezes de lado, ó, para fazer uma dobrinha. Você vai fazer pequenos efeitos na sua pintura. Às vezes uma dobrinha, às vezes uma flor mais espetadinha, tá? Então vai escolher alguns lugares que você quer valorizar e vai trabalhar. Só que tem que ir adequando as cores, tá bom? Aqui, ó, vou precisar pegar um pouquinho do azul para fazer essa parte. Então, sempre vou acrescentando, ó, um pouquinho. E a gente tem que dar um tomzinho mais claro. Sempre uma tonalidade um pouquinho mais clara para essas partes que a gente vai valorizar. A gente quer fazer uma coisinha assim levantando. Eu vou pegar aqui, passar esse aqui um pouquinho nesse azul. Quero fazer aqui, mas eu não quero tampar. Quero que você consiga ver. Então, onde ficar muito claro assim, ó, aqui ficou claro demais, né? Então, venha, tiro, por isso que tem que estar tudo bem sequinho. Ó, continuou claríssimo ainda, muito, muito claro. Tira. Vou pegar um pouquinho mais do azulzinho aqui, ó.
Um pouquinho desse rosado, porque ele tem uma mistura de tudo isso, né? Ele vai ficar bem claro ainda, mas acho que vai ficar melhor. Ó, desmanchar um pouquinho do gel aqui. A gente quer uma camada quase transparente aqui, ó. Isso aqui não ficou bonito, eu tiro. Limpar bem. Esse rosadinho eu vou dar uma boa misturada aqui. Para ele não sair muito fora. Coloco um pouquinho de gel. Vou experimentando a cor, ó. Para ver se tá um pouquinho escuro demais. A gente quer sempre uma tonalidadezinha que seja um tanto mais claro, ó. Como se fosse uma capinha de cor assim, saindo, sabe? Agora, essa parte aqui de cima, ó, eu vou deixar ela mais escura, porque o que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero que ela tenha esse contraste aqui muito grande. Então, em alguns lugares aqui, ó, eu vou até dar um toque, mas eu quero muito esse contraste do escuro com essa luz que tá vindo aqui de trás, ó. Então, o que eu posso clarear aqui vai ser só um pouco aqui em cima, ó, para dar também um pouco de luminosidade aqui, ó, e movimento para essas pétalas. Mas pouca coisa, para não ficar todo o trabalho cheio disso aqui, ó. Aqui para baixo ele é bem mais escuro, então a gente precisa, se quiser dar uma voltinha ou outra na florzinha, mas tem que ser com ele assim mais escurinho. E essas aqui, ó, eu vou seguir o mesmo padrão. Então, quando você vira um pouquinho o pincel, assim meio de lado, ó, e dá uma passadinha, ele dá faz uma abazinha, uma dobra. Dá pra imaginar mil coisas aí, né? Às vezes é um pedacinho da flor que se destaca. E tem que trabalhar às vezes, ó, aqui ficou um pouco claro demais. Então eu dou uma ajeitadinha. Com pouca tinta aqui no pincel. Aqui ele ficou um pouco claro demais, ó, eu venho com um pouquinho de magenta e dou uma acertada. Recupera a forma. E aqui eu consigo misturar às vezes um pouquinho de coloração, ó. Um tequinho de azul.
Então, dá um efeito diferente nas hortênsias, assim, de repente nem fica muito com cara de hortênsia, fica mais com cara de uma outra plantinha, mas fica interessante. É um outro jeito de você pintar com o que você já está sabendo, o que você já aprendeu, ó, criar novos trabalhinhos. Para essa de cima que subiu. Dá bastante movimento, né, para o trabalho. Dá uma sensação de volume. E agora, o que eu vou fazer, antes de fazer os pontinhos, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó. Dá um toquezinho de rosado aqui para ficar tudo fazendo parte do mesmo esqueminha. E antes de fazer os botõezinhos, vamos dar uma arrumadinha nessas folhas aqui, ó. Vou usar o verde aqui, um pouquinho de branco, essas cores aqui, ó. Já aproveitar um pouquinho desse gel e trabalhar um pouquinho a folhinha também, ó. Onde elas se encontram aqui, vou dar uma iluminada. Aqui onde mais sombreado, vou ver com um pouquinho de azul aqui. Para criar assim uma região mais interessante aqui, né? Só dar uma toquezinho assim a mais de cor aqui, ó. E a gente vai dar uma arrumadinha também nesses cabinhos aqui, pra ficar bem certinho. Dá assim um pouquinho mais de delicadeza pra folhinha. Fazer até uma outra folhinha aqui assim, ó.
lavar o pincel que tá com um pouco de tinta demais. Misturar um pouquinho das outras. Só folhas assim sugeridas para não deixar esses caulezinhos assim tão sem graça. Que você pode fazer ou com pincel menorzinho, com esse aqui também, qualquer um que você achar que ele fica legal, que você sinta firmeza para fazer. Aqui vou tirar um pouquinho da cor desse caule aqui, ó. Posso ou tirar a cor dele ou aumentar aqui, olha. Sabe por quê? Para ele não chamar a atenção. Que nem tá aqui que a gente quer que tenha essas partezinhas de brilho. Aqui embaixo numa tela, na saída da tela, a gente nunca quer muito contraste, porque senão o olhar da pessoa sai da tela, tá? A gente quer manter o olhar aqui dentro da tela. Vou arrumar essa pétala aqui, ó, que a folhinha subiu por cima. Posso fazer uma arrumaçãozinha melhor aqui para ela ficar bem. Só dando uma ajeitada para criar uma estrutura um pouquinho melhor aqui, ó. Uma outra pétalazinha, só para não ficar essa pétala perdida. Bom, agora é a hora dos miolinhos. Eu pego sempre um pincel que tenha um cabinho bem fino. Pode ser esse aqui mesmo, ó, que tem um cabinho assim mais fininho. E vou colocar miolinho em algumas plantinhas aqui, algumas florzinhas. Algumas eu não vou colocar. Umas assim que tá com aparência de que tem miolinho aparecendo, a gente põe, né?
Essas assim mais fechadinhas a gente deixa elas. Agora um pouquinho de branco. Colocar até um branco com esse esverdeado aqui, ó. Se quiser pode colocar até com um pincelzinho para ficar mais cheinho. Vou tirar o excesso de brilho desse branco aqui para ele não ficar muito cheguei. Aqui, ó, vou tirar um pouquinho esse branco, senão ele fica muito aparente, ó. Só um pouco. Bom, aqui então, acho que vou colocar um aqui assim, ó, criar uma florzinha aqui assim, mas isso aqui precisa de qualquer jeito. Fazer até um miolinho mais interessante, como se fosse uma outra florzinha, um outro tipo de flor. A gente pode inventar muito nas telinhas, não tem que ser só uma coisa, né? Olha, eu acho que tá legal assim, tá bem interessante. Se você quiser clarear ainda mais, pode clarear também, mas olha, ficou um quadro assim bem bonitinho, tá? Engraçadinho, tem um destaque, tem bastante cor. Até a próxima aula, então. E se a gente quiser dar mais um toque de iluminação aqui, ó, vou colocar mais claro aqui, usar o gel, olha. Fazer um rosadinho bem claro. Posso fazer mais pontos de luz ainda. Como se fosse a luz incidindo bem aqui assim, olha. Deixando algumas plantinhas bem iluminadas. Onde ficar estranho, você vem dar uma ajeitadinha. Aqui eu vou puxar um pouco, ó, para ela ter um fundo ainda escuro, pegando a luz só na pontinha dela. Bom, acho que tá bem legal assim, não é? Tá interessante, olha. E se quiser fazer algumas modificações aqui embaixo, também dá para fazer. Mas eu acho que tá bem legalzinho assim, ó. Bem interessante. Olha, e você pode mudar, às vezes, é dar um pouquinho mais
de luminosidade para uma folhinha. Vai pesquisando o que fica melhor. Deixa um pouquinho mais sutil. Só para dar um destaquezinho nela. Conforme a tinta vai secando, a gente vai vendo o que a telinha precisa. Então, vamos agora secar essa parte aqui da tela. Tá praticamente, para mim tá pronta, mas a gente pode melhorar ainda mais um pouquinho. Se você quiser, você pode deixar assim. Eu vou te mostrar mais uma alternativa do que pode ser feito para melhorar um pouco mais. Eu vou secar bem e a gente volta. Olha, sequei direitinho. Para fazer isso que eu vou fazer aqui agora, tem que estar bem seco. O que eu vou fazer? Tá vendo que algumas regiões aqui, eu tinha colocado um verde aqui primeiro, porque eu pensei, ó, eu vou colocar verde para combinar com a folha, mas eu achei que esse verde aqui ficou tão pesado, ele tá muito escuro, não tá valorizando essa parte. O que eu vou fazer é dar uma clareada aqui, ó. E eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso ou clarear com o pincelzinho vindo assim, pincelando por cima, ou posso dar uma clareada geral usando um pincel assim, bem baratinho. Esse aqui, olha, esse aqui é um pincel Plumatec da Atlas, é de 1 polegada, é super barato. A gente pode dar uma esfumada aqui no fundo e depois tirar aqui de cima das folhas o restante. Vou fazer isso então. Vou fazer as duas coisas para você ver o que você quer fazer. Então, como é que eu vou usar aqui, ó? Eu quero uma cor clara, então eu já sei que eu vou usar branco, né? Vou usar um pouco desse rosa aqui para criar uma coloração. Vou pegar um pouquinho, só um pouquinho de verde, um pouquinho desse terra que foi o início, ó. Eu vou dar uma misturada aqui e ver se eu consigo uma tonalidade razoável aqui, ó. Vou pegar um pouquinho desse laca também, fazer uma corzinha, um cinza cromático aqui, assim, bem claro. E vou pegar, fazer mais uma parte aqui mais clara ainda, ó. Vou usar ele. Vou primeiro experimentar com o pincel, ver se a cor ficou legal. Eu quero uma cor, ó, acho que ela ficou boa. Então você pode vir preenchendo assim, ó, essas partes assim, muito próximas da folhinha, ó, da folha, da pétala. A gente pode vir com um pincelzinho e vem com outro pincel, esse aqui que limpa bem, ó, e tira da beiradinha aqui, ó. Dá uma puxada, ó, aqui assim a gente vai dando só uma ajeitadinha. Ele vai dando uma clareada boa, sem judiar muito das plantinhas que já foram feitas aqui, ó. Pode até entrar um pouquinho para dar uma misturada, porque às vezes a gente usa uma tonalidade que não fica bacana. Ó, eu tenho sempre água, deixa eu pôr água aqui para você ver. Eu dou uma limpada no pincel, ó, e retiro o excesso. Você tem que estar bem seco, senão é um estrago, viu? Sai tudo. Outra coisa, não coloca o médium nessa mistura aqui, que vai fazer sobreposição, porque ele vai acabar retirando a tinta das folhinhas aqui, ó, porque o médium, ele também é um diluente, então ele acaba diluindo um tanto, ó. Vou dar uma esfumada aqui dentro da folhinha, para tudo isso aqui formar um conjunto, ó, ela ficar iluminada, receber um tanto dessa luz aqui, vai dar um charme assim. Olha, eu acho que já deu uma valorizada, só isso aqui, ó, vou passar até aqui assim nesse meinho, só isso aqui já deu uma valorizada grande na pintura.
Essa é uma maneira também da gente, às vezes, precisa dar uma afinadinha no cabinho, assim, no caulezinho. Uma ótima maneira. Ó, e vem esfumando tudo aqui assim, ó. Ele dá uma ótima sensação de luz entrando. Vou passar mais um pouco porque eu gostei bastante do efeito. Isso aqui por cima, ó. Aí bem rapidinho eu venho com esse pincelzinho. Ó, e você pode esfumar tudo aqui assim, ó. A florzinha fica até meio perdida a luminosidade aqui, ó. E com esse pincel muito maciozinho, ó, eu dou uma ajeitadinha aqui, ó. Retiro uma parte da tinta, a florzinha aparecer, mas eu deixo ela bem perdida aqui assim, ó, para ela não chamar tanta atenção. E vou espalhar mais um pouco aqui, ó. E vem esfumando aqui, ó. Pode até molhar um pouquinho o pincel para facilitar, ó. Para não ficar diferente, essa parte a gente faz aqui também. Vou colocar só um tequinho aqui. Ó, tem que vir com pouca tinta agora para não clarear demais. E vem esfumando assim, ó. Dá um ar bem sofisticado. Melhorou muito. Gostei muito mais assim. Vou fazer a mesma coisa um pouco aqui em cima, ó. Só que aqui eu vou colocar uma geral. Passar bem rapidinho aqui, ó. E rapidinho. Lava aqui. Pode lavar esse outro aqui, que esse aqui é bem melhor. E vou retirando o excesso. E deixo um pouco dessa luminosidade fazer parte aqui da flor, ó. Ela meio que se perde aqui. Olha, ficou bem bonito. Isso aqui também tá meio esquisito, ó. Ficou o risquinho quando eu fiz a aquarelagem. Vamos dar uma arrumada nisso também. Acho que é uma coisa que vale a pena a gente investir, arrumar um pouquinho assim, ó. Porque esse fundo não deu trabalho nenhum, né? Só para ele dar uma ajeitada. E olha, dá uma sensação de luminosidade descendo aqui sobre as florzinhas. Eu nem vou tirar muito aqui assim e deixar essa integração aqui, ó. Gostei bastante. Vou tirar uma manchinha que ficou aqui, ó, que tá aparente. E essas outras coisas eu vou deixar todas que eu achei que ficou muito bom. Bom, agora eu acho que tá legal. Essa parte aqui, ó, pode ficar bem na sombra, não tem problema nenhum. Uma parte da tela é bom a gente deixar um pouquinho sombreada para fazer um contraste, né?
Olha, eu gostei muito, gostei bastante mesmo. Você pode acrescentar a quantidade que você quiser de iluminação. Porque esse trabalho assim é como uma aquarela, você pode ir fazendo camadas e mais camadas. A gente trabalha aqui uma camada seca, depois coloca uma camada úmida, então é úmido sobre seco, às vezes é úmido sobre úmido também, mas a gente trabalha muito parecido com aquarela. Olha, ficou bem legal, gostei bastante. Vou até dar uma aumentada aqui, ó, para criar mais um pouco de interesse nessa região. Então, olha, assim você faz a iluminação caindo em cima da plantinha, em cima do vaso, em cima da plantinha, de um jeito bem fácil. Eu vou deixar essa folhinha meio sumindo assim. Dá só um toquezinho aqui nesse risquinho. Prontinho. Deu uma boa melhorada, não deu? Ó, vou arrumar essa aqui também, que ela ficou com uma cor agora que não tem nada a ver, né? Tem que, quando arruma uma parte, você tem que acabar arrumando o restante, ó. Tirar um tanto o verde e colocar esse meio que um bege que ficou aqui, ó. Mas isso é bem rápido. Agora sim, agora ficou bonito. Pra mim tá bem melhor desse jeito do que daquele outro jeito. Mas são gostos, né? Eu achei assim mais interessante. Tá bom? Então tá, você aprendeu a fazer pétalas diferentes com uma outra técnica e aprendeu um jeito de esfumar o fundo, fazer a luz cair, mudar, tá bom? Até a próxima aula então.